vai dizer: tudo o que vive, louve ao Senhor. Olha, meus irmãos, o que nós acabamos de cantar. Se as aves do céu louvam ao Senhor, se as feras do campo louvam, se até mesmo os peixes que estão no mar louvam a Deus, e nós que fomos dotados de inteligência, e nós que fomos capacitados com sabedoria, com cordas vocais que podem proclamar, anunciar e louvar o nome do Senhor, nós temos o dever e a alegria de louvarmos a Deus. Aleluia. Abraça-me, Senhor, não me deixe, eu quero estar em teus braços de amor. Palmas bem fortes, bem altas para o Senhor, meu irmão. Onde eu quero estar, ficar em teu amor. Preciso desse amor. Jesus é tudo para mim. Meu coração me vê, pois essa vida por mim. Ama é tudo que eu preciso. Jesus é tudo para mim. Senhor, não me deixe, eu quero estar em teus braços de amor. E agora que precisar, tudo é diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Consigo pensar para sempre. Glória a Deus. Agora que perto estás, tudo é diferente. Meus irmãos, se tem um encontro com Jesus, não consegue ficar da mesma forma. Tudo é diferente, se torna muito melhor. Aleluia.
maravilhosa graça que nos alcançou um dia e fez com que Deus Pai mandasse o seu único filho para morrer por nós naquela cruz do Calvário. E louvado seja o Senhor por uma demonstração tão grande de amor. Glória a Deus. Mas
Imagina essa cena, meus irmãos. A trombeta soando. E o Senhor Jesus descendo em glória, com todos os seus anjos em volta. E de repente ele diz: agora eu vim buscar a minha igreja. Aqueles pelos quais eu me entreguei naquela cruz do Calvário. Por quem eu comprei por um preço altíssimo, que foi o meu próprio sangue. Ele dizendo para a gente: vinde a mim, benditos de meu Pai, porque eu preparei um lugar para vocês. E vocês vão reinar para todos sempre comigo. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, uma boa noite. Eu convido você a abrir ou a ligar a sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 1. Primeira epístola de João, ou primeira carta de João, capítulo 1. Se você pode até começar de Apocalipse e você vem voltando. Rapidinho você chega nas cartas de João. Me ajuda. Primeira epístola de João, capítulo 1. E quando você encontrar, se puder, fique de pé em reverência à palavra. Todos encontraram, irmãos? 1 João, capítulo 1. O nosso irmão Deison vai fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 4 apenas. Os 4 primeiros versículos. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que nossa alegria seja completa. Pode orar por nós, por favor. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, na Tua casa, porque nós Te amamos, sabemos que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Estamos aqui mais uma vez para que o Senhor nos oriente, que o Senhor fale ao nosso coração. E que o Senhor use, Pai, o anjo da Tua igreja, o nosso pastor, que as palavras dele sejam Tuas palavras e que o Teu grandioso amor se derrame sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Podem sentar, irmãos. Eu estava meditando sobre essa passagem e eu fiquei pensando, irmãos, que quando nós chegássemos neste momento, na minha cabeça veio claramente a ideia de que em muitos locais existem homens, pseudo-pregadores, pseudo-pastores, falsos profetas, falsos mestres, que neste exato momento estão falando nos púlpitos que você nasceu para ser trilhardário, de que você nasceu para ser cabeça e não cauda, de que você é o filho do rei, portanto todos precisam se curvar perante a sua pessoa. Mas, irmãos, quem prega esse tipo de mensagem está pregando um tipo de cristianismo que exclui Jesus Cristo da história. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo era um homem pobre. E sendo ele um homem pobre, então como é que eu vou pregar a teologia da prosperidade? Se o Senhor Jesus mesmo disse que o Filho do Homem não tinha aonde reclinar a sua cabeça. Por outro lado, esses homens que pregam essas doutrinas, essas falsas doutrinas, eles também excluem a cruz. Sabe por quê? Porque a cruz para eles demonstra uma certa fraqueza. Porque se Jesus, sendo o próprio Deus, ele morreu na cruz do Calvário, então como é que eu vou pregar que eu
sou o tal, que eu nasci para ser cabeça, que eu nasci para dominar, se o meu mestre, o meu Salvador, morreu em uma cruz, pregado naquele lugar? Então eles excluem, meus irmãos, Jesus, excluem a cruz, e eles começam a pregar um tipo de cristianismo que é distorcido. Porque quando você tira Jesus, você tira a cruz, o que é que sobra? E para nosso espanto, meus irmãos, esses falsos mestres não são coisa nossa, do nosso tempo. Desde muito tempo atrás, esses falsos mestres, esses falsos profetas já tinham entrado na história. E para nossa surpresa, o apóstolo João, ele também está condenando esses falsos mestres, esses falsos profetas e seus ensinos enganosos, já aqui no finalzinho do primeiro século. Ele anunciava, meus irmãos, que esses homens que faziam esse tipo de mensagem, esse tipo de pregação, eles eram enganadores. Eles estavam agindo, meus irmãos, como um anticristo. Aí você diz, eita pastor, é isso mesmo. Capítulo 2, verso 18, Davidson. Aí de 1 João. Veja o que é que o apóstolo vai nos dizer acerca desses falsos mestres. 2,18. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Esses falsos mestres, eles agiam não apenas como anticristos, mas eles também passaram pela igreja, mas eles não pertenciam à igreja. Quer ver? O verso 19 agora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Eles agiam não apenas como anticristos, eles na verdade passaram pela igreja, mas eles não pertenciam e não pertencem à igreja. Mas sabe qual é o objetivo deles? É enganar os cristãos verdadeiros. Verso 26. Escreva estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Percebam, meus irmãos, que aqueles a quem o apóstolo João está apontando, está dizendo que são falsos profetas e são enganadores. Eles atuam como anticristos, eles andam pelas igrejas, mas eles não pertencem à igreja de Cristo, e eles só têm um único objetivo: é enganar as pessoas. Isso não é novidade nossa, isso já acontecia desde o finalzinho do primeiro século, meus irmãos. E é por isso que o apóstolo João, ele vem para apontar o dedo naquele erro que estava acontecendo naquele momento, e essa palavra serve tranquilamente para os dias que nós estamos vivendo. Porque esse ensino, meus irmãos, ele é enganoso. Porque ele não apenas faz com que nós abandonemos a Jesus, mas como ele também pode, esse ensino errado, pode nos levar a passos largos para o inferno. É o cuidado que João está tendo com aqueles irmãos daquela época. E também nós temos conosco. E esse compromisso nós temos aqui na igreja. Mas, irmãos, uma vez que João aponta os erros, uma vez que João aponta para os enganadores, quando nós observamos para esse texto aqui, meus irmãos, nós entendemos claramente que
quando o nosso irmão Davidson começou a leitura desta primeira carta, porque essa carta foi escrita pelo apóstolo João, o mesmo João que escreveu o 4º Evangelho, o mesmo João que também escreveu o livro de Apocalipse e escreveu as outras 2 epístolas, porque é 1ª, 2ª e 3ª João. Ou seja, ele é o segundo maior autor do Novo Testamento, só perdendo para Paulo. Mas vocês perceberam que essa carta não foi direcionada a uma igreja exatamente. Sabe por quê? Porque essa é uma das cartas chamadas cartas católicas. E qual o significado da palavra católica, meus irmãos? Universal. Essa era uma carta universal que João escreveu para todas as igrejas, aonde aqueles falsos profetas estavam visitando. E João está dizendo: cuidado. Cuidado, porque esses ensinos são falsos, esses ensinos são enganosos. E é por isso que João escreve esta carta. Sabe com qual finalidade? Para que os crentes, ou para os cristãos daquela época e de hoje também, pudessem ter uma certa base para não serem enganados pelos falsos mestres, pelos falsos profetas. Isso se refere também a nós nessa noite. E nesses 4 pequenos versículos, meus irmãos, o apóstolo João vai nos apresentar algumas verdades que são imutáveis no cristianismo. Ou seja, são verdades que não mudaram, que não mudam e que não mudarão jamais. E sabe qual é a primeira verdade que nós encontramos nesse pequeno texto? É que Jesus é eterno. E veja, meus irmãos, que dizer isso para a gente hoje é uma tranquilidade. Dizer que Jesus é eterno é muito tranquilo, mas acontece que o que aqueles falsos mestres e falsos ensinadores, trazendo seus ensinos mentirosos, diziam, é que não era possível que Jesus fosse Deus, porque Deus jamais habitaria em carne, em matéria. Em outras palavras, quando João diz que Jesus é eterno, ele está apontando uma verdade que não pode mudar jamais. 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 E olha, meus irmãos, que dizer que Jesus é eterno não é exclusividade do apóstolo João. Mas será que a Bíblia Sagrada fala, meus irmãos, acerca da eternidade de Jesus Cristo? Se nós olharmos para o profeta Miqueias, lá no capítulo 5, no versículo 2, Miqueias vai dizer: de tu, Belém Efrata, virá aquele que irá governar o mundo, porque ele é, desde os tempos antigos, desde os dias eternos. O profeta Isaías, também no Antigo Testamento, lá no capítulo 9, ele vai dizer: e um menino nos nasceu, e o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno. Isaías também falava da eternidade de Jesus. O Novo Testamento, então, meus irmãos, nós abrimos esse culto com o Evangelho do próprio João, lá no capítulo 1, dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. João Batista, primo de Jesus, disse: olha, aquele que vem após mim, ele tem toda a primazia, porque antes de mim, ele já existia. O apóstolo Paulo, lá no livro, na carta aos Colossenses, no capítulo 1, Paulo vai dizer que Jesus é antes de todas as coisas. Mas será que Jesus disse alguma coisa sobre ele mesmo, meus irmãos? Porque no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 5, Jesus vai dizer: agora, pois,
glorifica-me, ó Pai, com a glória que eu tinha junto a Ti, antes que existisse o mundo. É esse mesmo Jesus que disse que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. É Ele o responsável, foi Ele que começou a criação de todas as coisas, e foi o próprio Jesus que concluiu a obra da redenção. Ele é o primeiro e o último, Ele é o primeiro e o único, aquele que era, que é e que será para todo sempre. Mas será que isso é tão importante para nós que somos cristãos, anunciarmos isso, meus irmãos? Reconhecermos diante de todos que Jesus é Deus, e sendo Deus, Ele é eterno? É importante sim nos dias de hoje, porque ainda hoje, meus irmãos, existem muitas seitas, existem muitas religiões que simplesmente negam que Jesus Cristo é Deus. Muitas religiões e muitas seitas que negam que Jesus Cristo é eterno. Mas qual é o resultado disso? Se eu não creio que Jesus Cristo é eterno, o que é que vai acontecer para mim então, Juan e Francisco? Porque se Jesus não é Deus, então nós estamos perdidos. Porque somente quem poderia anular a culpa do nosso pecado? Somente quem poderia perdoar os nossos pecados? Aqueles que nós pecamos no passado, aqueles que nós pecamos nos momentos atuais, e aqueles que nós ainda pecaremos e nem sabemos. Somente o próprio Deus. Somente Deus é capaz de perdoar os nossos pecados. E é por isso que Jesus Cristo precisava e precisa ser Deus. Porque o sacrifício perfeito, definitivo, santo de Jesus só foi possível porque Ele é o próprio Deus. E se Ele não fosse Deus, nós ainda seríamos miseráveis pecadores, e o nosso destino continuaria sendo o inferno. Dizer que Jesus Cristo é eterno, meus irmãos, implica em reconhecermos diante dos homens que a nossa salvação foi garantida, não pelos nossos méritos, porque não adiantaria, Rejane e Cacau, nós mesmos nos entregarmos naquela cruz, porque nós nunca conseguiríamos pagar pelo nosso pecado, ou pagar pelas nossas culpas. Sabe por quê? Porque precisaria ser um ser perfeito, precisaria ser um ser santo, precisaria ser um ser puro, e nós não somos nada disso. Somente Deus tem todas essas qualidades, e era somente Deus que poderia anular a culpa do pecado, por conseguinte, a maldição da lei, que dizia que aquele que tropeçar numa vírgula da lei seria condenado à morte. É por isso, meus irmãos, que nós cremos com todas as nossas forças nessa verdade imutável de que Jesus Cristo é Deus, e sendo Deus, Ele é eterno. Mas há uma segunda verdade nesse texto, meus irmãos. A segunda verdade vai dizer que, se por um lado João está dizendo que Jesus é 100% Deus, agora João vai dizer também que Jesus é 100% homem. Veja, se no comecinho do versículo 1, João vai dizer que ele era desde o princípio, finalzinho do versículo 1, Davidson, quando ele começa a dizer, com respeito ao verbo da vida. Aí no versículo 2, por favor, meu irmão, do capítulo 1. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e
proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que João está dizendo agora, meus irmãos, é que esse Deus, agora ele encarnou. E isso era um problema, porque eu preciso lembrar para vocês que no finalzinho do primeiro século surgiu uma filosofia, surgiu uma doutrina que dizia que existia um princípio racional, e esse princípio racional ele era impessoal, mas que governava o universo e todas as pessoas. Sabe o que é que os gregos estavam dizendo, meus irmãos? Que Deus, uma divindade, nunca, jamais, em tempo algum, poderia habitar em um corpo. Sabe por quê? Porque a matéria é ruim para essa filosofia grega. A matéria é ruim, a carne é má. O corpo é aquele onde ficam guardados todos os pensamentos pecaminosos e todas as práticas mundanas ficam no corpo, e este mesmo corpo é a prisão da alma. Para os gregos, uma divindade nunca poderia assumir um corpo. Portanto, Jesus, homem, nunca poderia ser também Deus, porque uma divindade jamais teria contato com o corpo. E o que é que João está dizendo? Não, não é isso não, vocês estão enganados. Jesus é Deus. Ele é o Deus que se encarnou. E ele utiliza o seu evangelho no capítulo 1, versículo 14, para dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo, o próprio Deus, ele se fez carne em Jesus Cristo e ele habitou entre nós. E o que João está dizendo é que Deus, ele não é impessoal. Deus, ele é pessoal. E ele é de carne e osso. Ele era 100% Deus e 100% homem. E sendo 100% homem, ele sentiu tudo que nós sentimos. Ele passou fome, ele passou frio, ele teve sede. Ele foi escarnecido por pessoas ruins. Ele foi humilhado, ele foi espancado. O espírito não pode ser espancado. Mas Jesus teve o seu sangue derramado. Como é que pode um espírito ter seu sangue derramado? Mas sabe qual é a implicação mesmo? Sabe qual é o problema de acreditar, assim como os gregos, que uma divindade não podia assumir uma forma humana? É porque uma vez que eles acreditavam nisso, irmã Adelaide e irmã Dorinha, é que os gregos viviam. Uma vez que a carne é ruim, o corpo é mau, então eu não tenho um compromisso nenhum com o meu corpo. E o que foi que Paulo condenou ali na carta aos Coríntios? Que aqueles homens se prostituíam. Uma vez que o meu corpo não presta, então eu vou usá-lo para me prostituir. E nós lembramos que os homens se prostituíam com aquelas mulheres. Eles cultuavam a deuses se prostituindo. Outro problema nisso, sabe qual é? É que uma vez que eu não reconheço que Jesus é Deus, então a obra da redenção, foi por água abaixo. Porque se Jesus não é Deus, se ele morreu naquela cruz do Calvário e não valeu de nada, então para onde é que nós vamos? O inferno, meus irmãos. Mas era preciso que Jesus fosse Deus e que fosse homem, porque ele precisava absorver sobre si toda a ira de Deus que seria derramada sobre nós. Mas naquela cruz do Calvário, Jesus, que é Deus e que é homem, tomou sobre si as nossas dores, as nossas culpas, e os nossos pecados
foram castigados nele. É por isso que era preciso que ele fosse tanto Deus quanto homem. E é interessante que ele continua dizendo, meus irmãos, aí no versículo 3, ele vai falar sobre, no versículo 2, ele vai falar sobre a vida e sobre a vida eterna. A pergunta que eu faço nessa noite: é possível ver a vida? Ou melhor, é possível ver a vida eterna? Sabe o que João está dizendo? Quem vê a Cristo, vê a vida. Quem vê a Jesus Cristo, vê também a vida eterna. É por isso que quem tem Jesus, tem vida. E quem recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, recebe de graça e por graça a vida eterna. Porque não dá para separar, meus irmãos, a vida de Jesus e a vida eterna de Jesus. Não dá para ter um ou outro sem Jesus Cristo. Portanto, você quer ter vida eterna? Entregue sua vida a Jesus Cristo. Entregue sua vida a Ele e você vai receber de graça a vida. E mais do que isso, a vida eterna. Oh, aleluia. E veja, meus irmãos, que para provar tudo isso que João está dizendo, ele vai dar aqui 3 razões para nós acreditarmos que Jesus era tanto 100% Deus quanto 100% homem. Dos versículos 1 a 3 ele vai dizer mais de uma vez: aquele a quem nós ouvimos, aquele que os nossos olhos viram e contemplaram, e aquele que as nossas mãos tocaram, apalparam. Veja, meus irmãos, o que João está dizendo aí. Ele era sim 100% homem. Sabe por quê? Porque os nossos olhos o viram, os nossos ouvidos o ouviram, e nós tivemos o privilégio de encostar nele. Ele, o próprio João, ele viu, ele tocou, ele escutou, ele caminhou com Jesus. E o testemunho de João era mais do que verdadeiro. Era mais do que verdadeiro. Mas infelizmente, meus irmãos, mais uma vez, nos dias de hoje, existem aqueles que não querem acreditar que Jesus é Deus. E aí de vez em quando chegam as pessoas assim, no sábado de manhã, na porta da sua casa, entregando um folhetinho lá para você. Mas pergunta para eles se eles acreditam que Jesus é Deus. E eles vão dizer que não, que eles não acreditam. E sabe o que nós devemos fazer por essas pessoas? Orar por eles, para que Deus tenha misericórdia deles e revele a verdadeira pessoa de Jesus Cristo para eles, para que eles consigam, enfim, alcançar a salvação. Alcançar a salvação. Essa é a segunda verdade, meus irmãos, imutável, que João está apresentando para aqueles que estavam recebendo essa carta, e para você e para mim nessa noite: que Jesus é 100% Deus, e que Jesus também é 100% homem. E sabe qual é a terceira verdade aqui, meus irmãos, que nós encontramos nesse pequeno texto? É que uma vez que nós sabemos dessa verdade, nós precisamos anunciá-la. Veja, meus irmãos, João teve uma experiência com Jesus. Ele tanto disse que viu, que ouviu, que tocou. E o que ele está dizendo, olha, aquilo que nós ouvimos, nós estamos também anunciando. E quando João fala aqui sobre anunciar, ele está falando, meus irmãos, que ele estava transmitindo esta verdade, ou estas verdades. E há 2 formas, pelo menos, de nós transmitirmos essa verdade. Sabe como? De forma oral e de forma escrita.
Nós precisamos falar de Jesus para as pessoas, meus irmãos. Nós precisamos também, Davidson e Cícera, escrevermos mais sobre Jesus para as pessoas. Perceba que quase todos aqui têm redes sociais, sim ou não? Alguns poucos não têm. Mas às vezes eu pego lá com a Elisângela, aí eu falo para ela, vai passando pelas redes sociais dos membros da igreja, para saber como é que está, como é que vocês estão se comportando. Aí às vezes ela vai me dizendo lá, né? Porque quem não enxerga é assim, Cacau. Ele tem que ter a esposa do lado para ajudar. E ela vai me dizendo, olha, Vitor, está parecendo o Schwarzenegger lá na rede social dele. E está forte mesmo, o homem está forte que está danado. Mas o que precisa também, Vitor, é falar mais de Jesus. Sabe, eu sei que tem muitos aqui, os jovens, gostam de falar sobre música nas redes sociais, gostam de postar fotos, gostam de fazer comentários sobre filmes, sobre roupas, sobre animais. Mas sabe um conselho que esse pastorzinho dá para vocês? Coloque lá um comentáriozinho, coloque um versículo bíblico, fala mais de Jesus, aproveita as redes sociais. Eu tenho o exemplo de Vitor, porque ele tira cada foto massa lá na rede social, está surgindo efeito da academia. Mas com base em Vitor, eu não estou dizendo que ele está errado, meus irmãos, ele está certo. Deus tem que mostrar. Não pode se amostrar, mas tem que mostrar. Mas a gente precisa aproveitar esses espaços para anunciarmos Jesus, para falarmos mais de Jesus, para dizermos às pessoas o quão importante é a vida com Cristo, de que Jesus não é apenas aquele que vem satisfazer as nossas vontades, que vem atender aos nossos pedidos, mas principalmente que Jesus é o Deus que se fez homem, que andou entre nós e morreu naquela cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Precisamos falar mais de Jesus. Agora, com respeito a essa mensagem, meus irmãos, quem leva a mensagem? Normalmente é o mensageiro. Mas o que nós podemos falar acerca do mensageiro? O que é o mensageiro, afinal de contas? Ou quem é o mensageiro, meus irmãos? Na verdade, o mensageiro não é nada. Porque o importante não é o mensageiro, o importante é a mensagem. Eu e você, quando anunciamos o Evangelho, nós não somos donos da mensagem. Nós não somos o autor da mensagem. O autor da mensagem é o Deus da palavra. Nós somos apenas aqueles que transmitem essa palavra. Nós não temos mérito nenhum nisso. Nós somos apenas aqueles que transmitem essa verdade para as pessoas. Se por um lado, meus irmãos, eu e vocês somos mensageiros, sabe qual é a nossa responsabilidade? É que se a mensagem não é nossa, se nós não somos o dono da mensagem, por outro lado, nós somos aqueles que estão representando o dono da mensagem. A Bíblia chega a dizer, meus irmãos, que nós somos embaixadores de Cristo. Portanto, nós temos a responsabilidade, sim, de falarmos, de representarmos o dono da palavra, o autor da palavra. E acerca da autoridade, se nós não somos o dono, mas nós somos aquele que, quando abrimos a nossa boca, nós somos ali boca de Deus para anunciar a verdade, o Evangelho da salvação para as pessoas. Nós temos essa autoridade de falarmos sobre a verdade, sobre o Evangelho que tem o poder para salvar pessoas. E sabe qual é a eficácia dessa mensagem, meus irmãos? É que não precisa nós modificarmos a mensagem. A única coisa que João nos disse: aquilo que eu ouvi, eu também anunciei. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele disse: Timóteo,
Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Não nos preocupemos em agradar pessoas. Não nos preocupemos, meus irmãos, em dizer palavras que massagiem o ego das pessoas. Porque o que as pessoas aí fora precisam não é de tapinha nas costas. O que elas precisam é ouvir a verdade. E a verdade é que Jesus é Deus e é homem ao mesmo tempo. E que somente o sacrifício dele pode perdoar os nossos pecados e nos garantir a vida eterna. Portanto, se você ouvir alguém dizendo: ei, sem caridade não há salvação. Ei, você precisa fazer sacrifícios. Você precisa fazer penitências para você ganhar a salvação. Não! A salvação nos foi dada de graça e por graça, por causa de Jesus Cristo. Não precisa mudar a mensagem. As pessoas precisam ouvir a verdade. E vai ser essa verdade que vai salvá-las. Foi isso que João fez. E é isso, meus irmãos, que nós também precisamos fazer. Mas vejam, meus irmãos, João falou sobre 3 verdades que não podem mudar no cristianismo. E sabe com quais objetivos ele falou essas verdades? Versículo 3, ele vai dizer o primeiro objetivo. João vai dizer: e nós dizemos isso para que vocês tenham comunhão conosco. Mais à frente, João, o apóstolo João vai dizer: e a nossa comunhão é com Deus e com Jesus Cristo, o seu Filho. O objetivo de João, ao dizer essas verdades, meus irmãos, é para que nós tenhamos comunhão com aquele ensino verdadeiro deles. Portanto, você quer ter comunhão com Deus? Anuncie a palavra. Você quer ter comunhão com Jesus Cristo? Pregue a palavra. Você quer ter comunhão com o outro? Anuncie as verdades do cristianismo que não podem ser mudadas jamais. Não podem ser mudadas jamais. O que nós não podemos é ter comunhão com pessoas que não professam a mesma fé que a nossa. Veja, como é que eu posso dizer que um homem que não acredita, ou uma mulher que não acredita que Jesus Cristo é Deus, como é que eu posso ter comunhão com ele? Como é que eu posso chamar ele de irmão, se ele não crê que o meu Deus, que aquele que morreu na cruz por mim, para perdoar os meus pecados, era um simples homem, e que não era o próprio Deus? Não dá. Precisamos ter unidade doutrinária aqui. E o segundo objetivo que João descreve aqui, versículo 4, é para que nós tenhamos alegria, meus irmãos. Portanto, quando nós temos comunhão uns com os outros, nós temos sim também alegria. Quando nós anunciamos o verdadeiro Evangelho, nós nos alegramos quando pessoas entregam as suas vidas a Cristo. Quando nós nos reunimos como congregação dos santos, sim, nós também temos comunhão e temos alegria por isso. E me encaminhando para o final dessa mensagem, meus irmãos, o apóstolo João, porque ele estava pregando essas verdades, ele sofria sim muita perseguição. Nós vimos quando João escreveu ali as 7 cartas do Apocalipse, que a perseguição aos cristãos era muito grande aqui no final do primeiro século. Mas o problema não era apenas o de fora da perseguição, mas era o problema também de dentro, porque João estava combatendo aqueles falsos mestres, aqueles falsos profetas, aqueles homens que traziam ensinos mentirosos e danosos para o povo de Deus. E como aplicação, meus irmãos, para nossas vidas nessa noite, acerca da eternidade de Jesus, a pergunta que eu faço para vocês nessa noite: como pode uma pessoa que crê que Jesus é Deus,
de que Jesus é eterno, de que Jesus se entregou naquela cruz para nos fazer salvos, para nos garantir a vida eterna. Mas nós não vivemos de acordo com os ensinos deste Deus que nos garantiu a salvação. Nós dizemos que Jesus é Deus, de que Jesus é eterno, mas quando chega na prática, Jesus não é aquele que reina na criação dos meus filhos. Aí a pessoa vai dizer, não, pastor, olha, criação dos meus filhos, o rei sou eu, quem manda sou eu, a decisão quem toma sou eu. Ou então, lá no seu trabalho, você diz que Jesus é o Deus da sua vida, mas lá no seu trabalho, você vive, você age como se fosse um mundano. Você mente, você engana, você rouba, você trapaceia, você falsifica, você suborna, você sonega. E você vai dizer, mas pastor, é porque no trabalho, se eu andar 100% certinho, eu vou ter prejuízo. Vai não, vai não. Ou então, meus irmãos, deixa eu trazer aqui para a gente. Você diz que Deus, que Jesus é o Deus da sua vida, mas não nessa igreja, graças a Deus. Graças a Deus. Mas a gente vê namoro de crentes por aí, que dizem que Jesus é o seu Deus, mas eles não têm o namoro santo e vivem avançando o sinal. Repito, eu dou glória a Deus que isso não acontece nessa igreja. Mas tem casais de namorados por aí afora, que se dizem crentes, mas que avançam o sinal, que saem da igreja e vão direto para um motel. Tem casais casados que dizem que Jesus é o seu Deus, mas vivem como se fossem cão e gato, brigando de manhã, de tarde, de noite. Tem outra área que é muito sensível também, que é o bolso. A pessoa diz, Jesus é o meu Deus, mas quando chega na parte da finança, a pessoa, não, o que é meu, Deus não me deu? Se Ele me deu, é meu, então não preciso dar satisfação mais de nada a Ele. E a gente vive, meus irmãos, nessa pendenga. A gente reconhece que Jesus é Deus, que é eterno, mas nós não vivemos conforme esta verdade. E sobre a humanidade de Jesus, a gente se pega, Mateus e Bia, sabemos que Jesus é eterno, e imaginem a seguinte reunião na eternidade: Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. E naquele momento em que eles se reúnem, tomando decisões antes de criar o mundo, e Jesus disse, Pai, eu vou lá, eu vou me esvaziar da minha glória, eu vou assumir forma humana, eu vou andar no meio deles, eu vou fazer tudo o que eles deveriam ter feito, mas não fizeram, e eu também vou sofrer tudo o que eles deveriam sofrer, mas por amor, eu vou sofrer no lugar deles. Veja, o Deus eterno criou o tempo, entrou no tempo e se entregou na cruz para perdoar a sua e a minha vida. Veja, meus irmãos, essa é a maior demonstração de amor, Mari, que o mundo viu e nunca mais verá. Porque se isso não é amor, Rosinaldo, então a chuva que cai não é de verdade. Se essa não é a verdadeira demonstração de amor, Luza e Ivonete, então esses pássaros que voam aí, isso é um holograma. Se esse não é o verdadeiro amor, então aquele carro nem bateu ali no muro, e o muro está de pé ali. Esse é o verdadeiro amor, que o mundo desconhece, mas que nós conhecemos, experimentamos e usufruímos deste grande amor. Uma terceira aplicação, meus irmãos, é que assim como João
teve a experiência que teve com Jesus Cristo, nós também precisamos ter essa experiência. João disse: aquilo que eu ouvi, e quem eu apalpei, quem eu peguei. E meus irmãos, nós também temos esse privilégio de termos essa experiência com Cristo. Aí você vai dizer: pastor, mas como é que eu consigo ver Jesus? Através da sua palavra. Como é que eu consigo ouvir Jesus? Leia a palavra. Como é que eu posso tocar em Jesus? Pegue nessa palavra. Oh, meus irmãos, nós temos esse privilégio. Nós temos sim essa experiência com Jesus. O que já nos leva para a última aplicação desta noite. Se você teve essa experiência com Jesus, você não tem o direito de ficar calado. Assim como João, o apóstolo João, disse: aquilo que eu ouvi, eu anunciei. Se você teve essa experiência com Jesus, você também tem o dever de anunciar aos quatro cantos, jogar aos quatro ventos, de que Jesus é Deus, de que Ele é o Salvador de todo aquele que crê no nome dEle. E todo aquele que crê no nome dEle será salvo e ganhará a vida eterna. Os seus pecados serão esquecidos, a sua dívida será anulada. E ele vai desfrutar de toda a alegria. Como nós cantamos agora há pouco: não haverá mais dor, porque digno é o Cordeiro. E as lágrimas não descerão mais dos seus olhos. A dor não fará mais parte da sua vida. A tristeza ficará para trás. A mágoa não mais vai fazer parte da sua vida. Porque você vai ganhar um coração novo. Mais do que um coração novo, você vai ganhar uma nova vida. E você vai desfrutar desta vida eterna para todo sempre, com aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Enquanto alguém chama ali Elisângela na salinha, nosso irmão Francisco vai passar os elementos da Santa Ceia. E eu queria que você avaliasse a sua vida nessa noite. Se de fato, meu irmão, minha irmã, você teve essa experiência com Jesus, avalie a sua vida. E se você ainda não começou a anunciar essas verdades imutáveis, de que Jesus é 100% Deus, de que Ele é 100% homem, arrependa-se ainda hoje e comece a dizer às pessoas que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia. Amen.
Ao pegar deste pão, meus irmãos, como nós acabamos de cantar, o que o próprio João Batista disse, que ele cresça e que eu diminua. Que essa seja também uma verdade em nossas vidas, assim como tantas outras verdades que nós ainda iremos encontrar nestas epístolas que João escreveu. Aquelas 3 primeiras não foram as únicas. Nós ainda encontraremos outras verdades. Mas por hoje, basta esse ensinamento, que ele cresça e que nós diminuamos. Comamos todos. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela grande demonstração de amor. Porque o Senhor, sendo Deus, não precisava se esvaziar da sua glória. Mas porque o Senhor tanto nos amou, o Senhor fez a maior demonstração de graça, de misericórdia, de esvaziamento de si mesmo, de cuidado com o outro, quando se entregou naquela cruz. Foi humilhado, escarnecido, foi chicoteado, teve pedaços do seu corpo arrancado. Mas quando todos cuspiam no Senhor, o Senhor ainda assim disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E ao pegarmos deste suco também, meus irmãos, neste mesmo momento o Senhor Jesus fez com que o seu sangue fosse derramado. E aquele sangue, após ser derramado, aí nós fomos purificados dos nossos pecados. As nossas iniquidades, as nossas transgressões foram apagadas, porque o sangue puro de Jesus nos lavou e nos deixou alvos mais que a neve. Por isso, quando Deus, Pai, olha para você e para mim agora, Ele já não vê os nossos pecados, mas Ele vê o sangue de Cristo, que nos lavou, nos purificou, nos regenerou e nos fez limpos. E por causa disso, nós agora fomos reconciliados com o Pai. Perdoamos todos. Obrigado, Deus. Obrigado que essas verdades que são imutáveis, que elas nunca saiam dos nossos lábios, que elas nunca parem de ser anunciadas. E se por algum momento, ó Deus, nós nos esquecermos, que o Teu Santo Espírito nos incomode, que o Teu Santo Espírito nos agite, para que nós possamos mais e mais e mais dizermos às pessoas quão grande é o nosso Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.
e que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as misericordiosas consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre a sua vida, hoje e para todo o sempre. Uma boa noite a todos, meus irmãos. Que tenham uma semana abençoada. E quinta-feira, se assim o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui, na casa do Senhor. Aliás, não. Quinta-feira, não vamos estar aqui, não. Quinta-feira, nós vamos estar vendo mais um casal se formar. E vamos nos alegrar com o casamento de Davidson e Carol, que vai sair, Davidson vai sair do time dos solteiros e vai entrar no time dos casados. Aleluia! Uma boa noite a todos, meus irmãos. Que Deus os abençoe.